Nessa aula vamos estudar sobre a hidrosfera. Então vamos lembrar que a superfície do planeta Terra é formada por 4 esferas. A litosfera, que é a esfera de rocha, a hidrosfera, a esfera de água, como podemos ver aqui nessa ilustração, a atmosfera, que é a esfera do ar, e a biosfera, que é a esfera da vida. A biosfera é composta pela intersecção das outras 3 esferas terrestres. Então hoje nós vamos estudar sobre a hidrosfera, que não há consenso em relação à formação das águas do planeta. Em relação à água de uma forma geral, surgiu basicamente junto com a formação do universo, com o Big Bang, que a partir daí condensou a energia na forma de hidrogênio e hélio. Esse hidrogênio e hélio se acumularam, formaram as estrelas, e a intensa temperatura e pressão através da gravidade foi dando origem às outras matérias, entre elas o oxigênio. E o oxigênio, juntamente com o hidrogênio, forma a água, devido à combustão do hidrogênio. Então a formação da água, então essa água inicialmente em estado gasoso devido à alta temperatura do universo naquele momento, e que se expandiu por todo o universo. Porém, com a formação do sistema solar, aí surgiu algumas teorias em relação à acumulação da água no planeta Terra. Como é que se deu essa acumulação da água no planeta Terra em si, e não em outros planetas do sistema solar, como Mercúrio, Marte e Vênus, os planetas rochosos. E os demais planetas gasosos, que são formados por vários tipos de gás, principalmente amônia. A água, a teoria mais aceita é que a água veio do espaço, ela não se formou junto com a formação do sistema solar. Ela não se acumulou junto com a formação do sistema solar na Terra. E para explicar isso, nós temos que voltar aqui para o sistema solar, formado pelo Sol, que é nossa estrela, que na época da sua formação era bem mais quente do que é hoje e irradiava mais ventos solares. Ventos solares é a radiação provocada pelas explosões solares, que são bem intensas. Esses ventos solares viajam por todo o sistema. E aqui os planetas rochosos e os planetas gasosos, com seus gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. E entre as órbitas de Marte e Júpiter temos aqui o cinturão de asteroides. E lá no extremo da galáxia, o cinturão de Kuiper. Ok. Nesse sistema solar tem 2 zonas, a área quente ou zona quente e a área ou zona fria. Durante a formação do sistema solar, a grande parte, 99% da massa do sistema, se concentrou aqui no Sol, e o resto foi formando os planetas, se juntando e formando os planetas, sendo que na área quente, os ventos solares simplesmente dissipavam toda e qualquer formação gasosa existente nessa área aqui, até Marte. Por isso só permitiu a formação dos planetas rochosos em estado sólido. Então, por que a existência de água apenas na Terra? Se bem que em Marte há a presença de gelo em seu interior, porém não se sabe se a água é em estado sólido ou é outro tipo de gelo. Pode ser carbono, gás carbônico congelado, que é o chamado gelo seco. Então a maioria dos cometas que passam pelo sistema solar é formado por gelo seco e não é água em estado sólido. Ok? Então, aqui na área quente só permitiu a formação de áreas sólidas. E na área fria foi quando esse material gasoso se acumulou ou se expandiu para fora do sistema solar.
os que acumularam formaram os planetas gasosos. Esses aqui. Ok? Os cometas, como eu falei, a maioria são formadas por gás carbônico, em estado sólido, que dá origem ao gelo seco. Então, essa teoria é descartada de que os cometas teriam trazido água para a Terra. Na área quente do sistema solar, os gases eram expulsos justamente pelos ventos solares. O predomínio de sólidos, visto que a área gasosa era expulsa, era repelida, e o líquido não tinha como se acumular, visto a temperatura muito elevada, então tudo se transformava em gás e depois era expulso. Aí somente a Terra tem água, então a gente vai ver o porquê que somente a Terra tem água. E nos planetas gasosos se formaram na área fria. A teoria diz o seguinte, que esses asteroides aqui, concentrados no cinturão de asteroides, essas duas áreas dos restos do sistema solar, são formados por asteroides, sendo que no cinturão de Kuiper encontra-se os planetóides ou planetas anões. E no cinturão de asteroides estão a maioria dos asteroides do sistema. Também tem um planeta anão aqui, o Ceres. Uma grande parte desses asteroides são ricos em água, em estado sólido, e também carbono. Foi reparado isso com restos de asteroides que atingiram a Terra. Foi comprovado isso através de testes. Então a teoria é que muitos desses asteroides, durante a formação do sistema solar, já no período de resfriamento da Terra, começaram a atingir o nosso planeta de várias partes de sua órbita, da órbita do cinturão de asteroide. Então esses asteroides foram se acumulando na Terra e deram a possibilidade da formação da água do planeta. Então, a princípio, no estado gasoso, visto que a Terra ainda estava com a sua atmosfera quente devido às erupções vulcânicas, só que começou o resfriamento e esses gases a se condensarem e ocorrer as primeiras precipitações que preencheram os oceanos, preencheram as depressões com água e, com isso, preencheram e formaram os oceanos. O primeiro oceano, né, o oceano primitivo. A salinidade das águas oceânicas vem justamente das erupções vulcânicas submersas, que a partir daí dissolveram os sais do fundo dos oceanos e durante milhões e milhões de anos até dar a salinidade da água oceânica. Então essa é a teoria para a formação da água no nosso planeta. Não existe um consenso e também não existe uma explicação definitiva sobre isso. Agora vamos ver a distribuição da água no planeta Terra. Como a hidrosfera se distribui na superfície terrestre. Ela se distribui basicamente em dois locais, as águas oceânicas e as águas continentais, sendo que as águas oceânicas são formadas pelos oceanos e mares. A gente vai ver também a diferença entre oceanos e mares. Não é apenas a nomenclatura. Uma parte dos mares estão em contato com os oceanos, outra parte dos mares não estão em contato. Mas tem uma diferença entre oceanos e mares. E as águas continentais, que são formadas pelas geleiras. Como geleiras, vamos entender as calotas polares, que são as águas que ficam nos polos, Polo Norte e Polo Sul, as águas congeladas. E também as geleiras das altas montanhas, que são o gelo eterno que nunca derrete devido à altitude muito elevada e a temperatura é sempre abaixo de zero. Consequentemente, o gelo apenas se acumula justamente pelo constante precipitação em forma de neve. Então o gelo vai se acumulando e aí aumenta a geleira das altas montanhas. Os rios, a água em estado líquido, são as corredeiras ou água corrente. Os lagos são águas paradas, que se acumularam justamente pela precipitação em depressões
A exemplo dos mares, a diferença é que os lagos se acumularam em depressões pequenas e mais recentes, por isso não deu a salinidade. Já os oceanos passaram milhões de anos recebendo erupções vulcânicas lá do subterrâneo, das áreas submarinas, e com isso dissolveu os sais dessas erupções vulcânicas. E as águas subterrâneas, que são justamente formadas por dois tipos de águas. E vamos ver também as águas dos lençóis freáticos e dos lençóis artesianos, que tem uma diferença aí das águas subterrâneas. Em uma dessas águas, a água é reposta e na outra a água não é reposta. E também a água da atmosfera. O ar possui umidade, sem essa umidade do ar, a vida seria um pouco difícil. A gente respira também, além de oxigênio, nitrogênio e outros gases, respiramos também umidade. Essa umidade é importantíssima para lubrificar nossas vias respiratórias. Sem a umidade do ar, as doenças respiratórias seriam muito mais intensas, muito mais graves e até correria risco de extinção da humanidade, como conhecemos. Aqui nós temos uma ilustração que nos retrata a real dimensão ou a proporcionalidade do planeta Terra e das águas do planeta. Então aqui nós temos o planeta sem a água, com os mares secos, as águas oceânicas, que seria essa porção aqui, proporcionalmente, uma esferazinha bem pequena de águas oceânicas. Essa outra esfera das geleiras, se a gente derretesse todo o gelo da Terra, daria essa esferazinha aí, pequenininha. E essa outra bolinha bem menor seriam as águas doces em estado líquido. Aqui realmente nós podemos consumi-las. Então aqui nós temos uma proporcionalidade de como seriam as águas do planeta se a gente conseguisse colocá-las em esferas. Observem que a água em estado líquido é bem pequena, uma quantidade bem ínfima, e que nós temos que cuidar bem dessa água porque ela tem muito pouca quantidade. De toda a água da Terra, 97,5% são de água salgada. Então a gente observando aquela ilustração das esferas, uma grande quantidade é de água salgada. De toda a água do planeta, essa grande quantidade é de água salgada. O que nós temos na superfície terrestre é que 70% é coberta pelas águas oceânicas. Mas, em massa, em quantidade, 97,5% são de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Então, uma quantidade muito pequena de água doce no planeta, sendo que esses 2,5% de água doce do planeta, quase 70% é de água em estado sólido, das geleiras, das altas montanhas e também das calotas polares. Então, estão em estado sólido, o que dificulta a sua captação. Existem algumas empresas que captam iceberg para vender, para algumas empresas específicas, mas não para o consumo popular, o consumo em massa. Então, o futuro até que poderia ser quando a água doce em estado líquido reduzir bastante, a captação de água doce das geleiras, dos icebergs, das calotas polares, pode ser viável, quem sabe. Então, quase 70% é de água em estado sólido e apenas 31,10% em estado líquido, de água doce em estado líquido. Então, desses 31,1% da água doce em estado líquido, ainda tem uma parte que dificulta a sua captação, que é justamente as águas subterrâneas, que são 96% das águas em estado líquido do planeta. As águas doces em estado líquido do planeta são águas subterrâneas, de difícil captação, precisa perfurar poço, precisa de recursos, e apenas 4% da água doce do planeta está pronta para o consumo humano, são as águas superficiais, as águas dos rios, as águas dos lagos, que estão aí, é fácil captação, apenas pegar e utilizar. Então a quantidade de água
doce superficial em estado líquido é muito pequena e que merece uma atenção bem maior do que a atenção que vem sendo dada ao longo da história da nossa civilização. A água possui um ciclo sem fim, um ciclo que não para, de renovação. Esse ciclo é chamado de ciclo hidrológico, ou ciclo das águas, que corresponde ao movimento contínuo que a água faz na natureza e se renova, sendo que essa renovação, se por acaso essas águas ficarem poluídas, essa renovação não vai acontecer e termina a água em estado líquido, potável, própria para o consumo, termina sendo reduzida, visto que a maioria das chuvas, das tempestades, das chuvas torrenciais de alta intensidade ocorre no oceano. Então a maioria da água desse ciclo hidrológico retorna para o oceano, o que faz com que torne-se salgada novamente. E uma pequena parte vai para o continente, e se os mananciais e o solo também estiver poluído, vai se tornar poluída também, então não vai adiantar nada. Então, por isso que há a necessidade da preservação dessas águas continentais, principalmente as águas superficiais, que é de onde vem a maioria da água do consumo humano. Esse movimento é um movimento infinito, ele é cíclico, ele não tem fim e é circular. Ele começa e termina no ponto onde vai recomeçar novamente. Então sempre fazendo esse ciclo. Então aqui nós temos de que forma ocorre o ciclo hidrológico, que tem algumas fases, como por exemplo a energia, que é a energia solar. Sem a energia solar não seria possível ocorrer o ciclo hidrológico. Na verdade, sem energia solar não seria possível haver vida no planeta. Então era necessário ter uma fonte de energia. Então a energia vem do Sol, que é a temperatura que aquece a água, possibilitando que ela se evapore. Essa evaporação da água ocorre, a evaporação das águas superficiais, dos lagos, dos rios, do oceano, também das plantas que transpiram a água e essa água evapora. Por isso o nome dessa primeira fase é evapotranspiração, porque provém da evaporação das águas superficiais e também da transpiração das plantas principalmente, mas também nas roupas que a gente tem no varal, do suor do nosso corpo. Então toda a água em estado líquido da superfície terrestre que vem a evaporar faz parte da evapotranspiração. Depois que ocorre essa evapotranspiração e que a umidade se eleva de acordo com a altitude, essa água é condensada em nuvens. Então há a formação de nuvens, que é formada justamente por água, gotículas d'água, poeira e outras partículas sólidas, mas principalmente gotículas d'água. Só que essas gotículas d'água são tão pequenas que elas ficam em suspensão. Elas não caem quando há a formação da nuvem. Porém, essas nuvens vão acumulando tanta água, tanta quantidade de água ao longo de seu ciclo, que a nuvem não suporta mais a quantidade de água. Chega um momento em que ela precipita. Na fase da precipitação, que é quando a água retorna para a superfície terrestre em vários tipos de estado. O principal tipo é justamente o estado líquido, que ocorre através das chuvas, mas também pode vir em forma de neve, em forma de granizo, em forma de orvalho. Então vários tipos de precipitações existem aí, que vamos ver ao longo do capítulo. Então essa precipitação é principalmente em forma de chuva, e essa chuva retorna à superfície, a maioria dela vai para o mar. A maioria da chuva vai para o mar, mesmo porque 70% da superfície da Terra é de águas marinhas, então a maioria das chuvas ocorre no mar.
Essa água das chuvas, elas se infiltram no subsolo e alimentam as águas subterrâneas. E também elas se acumulam nos rios e lagos, fazendo assim ou permitindo assim que os rios continuem seu curso e os lagos continuem cheios. Quando há um longo período de seca, ou seja, sem chuvas, os rios diminuem o volume justamente por faltar a água para alimentá-los. Os lagos secam ou podem secar e os lençóis de água subterrânea também secam, visto que a humanidade retira a água, uma grande parte da água do consumo dessas lençóis de água subterrânea e a tendência é que eles vão diminuindo. Mas com a chuva, a água se infiltra e se acumula nos rios e lagos e vai retomando aí a vida da água no planeta. Então, o ciclo hidrológico, o ciclo contínuo da água na natureza é importante para a renovação da nossa água. Nesse vídeo nós podemos ver com maior detalhe como ocorre o ciclo hidrológico. Então a gente observa aí a energia, que é justamente a energia solar, que faz com que as águas superficiais evaporem e se acumulem nas camadas mais altas da atmosfera, em processo de condensação. Então, condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Então, essas águas se condensam, formam as nuvens, essas nuvens se carregam, ficam mais pesadas e ocorre a precipitação, que geralmente é em estado líquido. Essa chuva vai retornando para a superfície, pode também vir em estado sólido, com a neve, com o granizo, mas a maioria é em estado líquido, com as chuvas, principalmente as chuvas torrenciais, que é aquelas chuvas fortes. Então, quando essas chuvas atingem o solo, elas podem ir se filtram no subsolo e causa acumulação tanto nas águas dos rios, lagos e também dos lençóis de água subterrânea.